Começa agora mais um Fora da Janela. Eu sou a Laiane e hoje a reflexão é sobre uma dessas verdades que a gente ouviu a vida toda, mas que talvez a gente nunca tenha parado para pensar se as coisas realmente acontecem dessa forma. O assunto de hoje é a lei do retorno. E para conversar comigo, eu trouxe de volta a Pamela, nossa parceira antiga e que dispensa apresentações. Seja muito bem-vinda, Pamela. Obrigada, achei que você ia falar belas palavras sobre mim também. Você não precisa, as pessoas já te conhecem. Então, em alguns episódios eu já mencionei aqui sobre essa questão da lei do retorno, né? No episódio anterior a esse, sobre amadurecer, eu falei um pouco sobre isso. No episódio sobre errar também. E eu tô sempre batendo nessa tecla, né, de que uma hora a gente colhe o que a gente planta. A gente vê os resultados das coisas que a gente faz, das decisões que a gente toma, do que a gente é, de como a gente trata as pessoas. Só que, né, eu sou uma pessoa aí muito desconfiada, né? Eu não posso ter. Eu posso ter uma percepção agora que eu vou ressignificar totalmente daqui a um tempo. E é isso que é o Fora da Janela, né? Essa oportunidade de repensar as coisas. E essa questão de que as pessoas sempre vão receber proporcionalmente, de acordo com as suas ações, é algo que eu acredito, que eu observo acontecendo na minha vida, né? Mas é uma percepção muito particular, não é uma verdade absoluta, não é um fato comprovado. É algo que está relacionado com a minha experiência. Mas aí você, tipo, da sua experiência, das coisas que você já viveu, você acredita que existe essa relação entre o que a gente faz e o que a gente recebe? Se a gente faz mal, a gente vai necessariamente se dar mal na vida? Cara, não acho que seja universal essa lei, sabe? Porque a vida também é injusta. Acontece muita injustiça. E não só nas leis da, da humanidade, da sociedade, né? É, mas do universo. Nada é 100%, nada é garantido. Eu acredito, sim, que ações trazem consequências. Mas juro que não consigo pensar que é sempre assim. Eu acho que existem algumas coisas que são consequência, né? Não necessariamente da lei do retorno, né? Ou uma justiça divina, sobrenatural. Porque existem, igual como você falou, existem leis que regem a sociedade, né? Ou até mesmo regem a natureza, a nossa natureza, o nosso corpo, por exemplo. Então vamos supor, se você alguém comete um crime, você pode responder por isso legalmente. Existe uma consequência prevista em lei que vai te punir. Não é o universo que está vindo atrás de você, né? Um outro exemplo é se você é alguém que se alimenta mal, que não cuida da sua saúde, você tem mais propensão a adoecer. É uma consequência, né? Ou você está bebendo e resolve dirigir. E aí, infelizmente, você se acidenta. É uma consequência até previsível, né? Mas como você falou, existem alguns casos, né, que ou a pessoa se livra da consequência, né, ela tem sorte ou ela esconde os erros, né? Ou existem os casos que a consequência não é tão clara assim, a gente não vê acontecendo. Então, existem algumas situações que parece que as pessoas agem de forma inadequada, às vezes até cruel, né, inconsequente, e acabam não tendo que lidar com esses erros. Então, às vezes, alguém que errou com a gente, né, hoje está bem, hoje está feliz, aparentemente, pelo menos. E eu acho que isso gera na gente uma indignação, né? A gente tem esse sentimento de justiça, de querer fazer justiça. É até um dos motivos que eu acho que esse fenômeno do cancelamento tem tanta força hoje. A gente quer ver as pessoas pagando pelos erros, né? E eu já vi gente falando as duas coisas, né? Tipo assim, gente falando que aquele velho ditado, aqui se faz, aqui se paga, né? Ou não, ou gente que fala que tem gente que se livra de tudo mesmo. Então, assim, eu acho que eu concordo com o que você falou. Às vezes, alguém que nos fez mal ou agiu muito mal vai sair ileso, né? Não vai ter crise de consciência, não vai sofrer por aquilo. Sim, e há um tempo atrás eu até vi alguma coisa a respeito do karma e da lei do retorno. E aí falava essa coisa de tipo de desejar o ódio pra outra pessoa. Né? Se alguma coisa aconteceu, sei lá, alguma rixa,
a pessoa te irritou, a pessoa fez alguma coisa com você. E tem aquela de, né, de não fazer vingança com as próprias mãos, né? A vingança nunca é plena. E tem essa coisa de, tipo, se você desejar o ódio ao próximo, você vai estar fazendo mais mal a si mesmo do que a outra pessoa. Não só no plano físico, né, de agredir ou coisa do tipo, mas espiritual mesmo. Você pode atrair o ódio para si. Quando você vibra ódio, você atrai o ódio. Quando você vibra a positividade, você atrai a positividade. Eu acredito nisso, realmente. Mas quando eu penso nessas coisas, como você falou, dos criminosos, isso me toca muito em questões de criminosos. Casos sérios mesmo, de assassinato e tudo mais. Eu gosto de ver documentários desse tipo, sabe? E muitos deles saem impunes, nunca são descobertos e matam sei lá quantas pessoas, matam uma, duas, três, matam 50 e nada acontece com essa pessoa. E aí eu fico, então, cadê a lei do retorno nisso aí, sabe? E até, vamos pensar num lado mais baixo, mas também é pesado ser traído. E a pessoa que trai, às vezes ela vai te trair e vai conhecer a outra pessoa e pronto, a vida dela vai seguir normalmente e nada vai se passar com ela. Então, cadê a lei do retorno nesse caso, né? Eu acho que essa questão da injustiça é um outro assunto assim que a gente precisa parar muito para pensar, porque eu acho que é um negócio que ninguém sabe lidar muito bem, né? A gente fica querendo essa retribuição. Às vezes, por exemplo, você falou assim, ah, a pessoa fez um mal horrível e às vezes ela até paga por aquilo, mas a gente não sente que ela pagou, né? Que foi justo, que ela não pagou proporcionalmente o que ela devia, né? E a gente fica aí com esse martelo aí tentando decidir o que a pessoa merece, né? Como que ela vai pagar. É uma outra questão para se refletir, porque é uma coisa que deixa a gente muito indignado, principalmente nesses casos mais complicados, mais pesados, né? Mas você tocou nessa questão aí antes, né? Levando aí para um outro lado, mais aí pensando no nosso comportamento, nas nossas relações com os outros, tem gente que chama de vibração, né? Que que é uma questão também que não tem a ver com a lei do retorno, é mais uma questão de espelho, né? É meio que a forma com que a gente se sente, a forma que a gente se relaciona ou percebe o mundo, na verdade, é um reflexo do que a gente é por dentro, né? Então, por exemplo, se você é uma pessoa egoísta, se você é uma pessoa preconceituosa, é alguém que julga, é alguém que só reclama, é alguém desonesto, que engana os outros, que machuca os outros, uma pessoa que faz isso, ela só faz isso por conta de uma insatisfação que ela tem dentro dela. Ou seja, ela age mal porque ela é tão infeliz, ela é tão incompleta, ela é tão insatisfeita ou tão machucada que ela não dá conta de se relacionar de outra forma, de tratar as pessoas de outra forma ou ver a vida de outra forma. É meio que ela já tem aí, entre aspas, um retorno, né? Você é assim, você é infeliz, sua vida é uma merda e é por isso que você inferniza os outros, né? E consequentemente, essa é a imagem que você passa para os outros e vai afastando de você quem não tá nessa mesma vibe péssima que você tá, né? Ao mesmo tempo que traz para perto gente que se identifica, gente da mesma laia que você, né? E o contrário, para mim, né, eu acredito que também é verdade. Que alguém que age com verdade, com empatia, com compaixão, com afeto, ela tem isso dentro dela, ou seja, o que rege o universo dela são essas coisas positivas. Então, é como se fosse a forma que ela enxerga o mundo. É isso que ela percebe ao redor. É isso que as pessoas percebem nela. E é claro, ela sofre com as ações das pessoas que não têm essa visão de mundo. Isso é uma merda, que é o que a gente falou da injustiça, né? A gente chama isso de injustiça. Só que essa pessoa com essa lente aí, entre aspas, do bem, acaba enxergando as coisas com um filtro diferente. Porque ela não tem a necessidade de ser ruim. Ela é alguém que está em paz na medida do possível. Ela não precisa fazer mal a ninguém para se sentir bem. Então eu acho que nesse caso, o que muda é a percepção
que essas pessoas têm dos outros e das coisas que acontecem com ela. Então, assim, tem gente que chama isso de vibração, né? O que a gente é por dentro acaba moldando de uma certa forma o nosso mundo externo. E é claro que eu não estou falando aqui, né, de acontecimentos que atingem a todo ser humano. Então, coisas boas e ruins acontecem para todo mundo, né? Crise, doença, luto, conflito, né? A gente passa por isso. O sol nasce para as pessoas boas e para as ruins, da mesma forma que a chuva cai sobre pessoas boas e ruins. Mas eu tô falando assim, mais sobre o que diz respeito às nossas atitudes, à forma que a gente se comporta, se posiciona, né, as coisas que a gente faz. Isso faz sentido para você? Sim, o que vai mudar é como a gente lida com o bem e o mal, não é? O que vem, o que aparece na nossa vida. Realmente, eu acredito nisso demais, demais, demais. E a gente falou de, tipo, injustiça, essas coisas, e eu não sou uma pessoa que deseja que a justiça seja feita, não sei nem a palavra certa para usar, mas gravemente, como, por exemplo, um estrupador. Eu não desejo que ele seja decapitado ou coisa do tipo. Eu só desejo que a vítima tenha a justiça feita, sabe? Não é pelo agressor, é pela vítima. Em relação às nossas relações, assim, interpessoais, no trabalho, ah, na nossa família, quando há algumas pessoas que, sei lá, desejam o nosso mal indiretamente, né? Não forçando a barra ou falando diretamente na nossa cara pra gente se fuder. Mas acontece. No trabalho, às vezes, há pessoas que não querem que você chegue em um cargo maior, ou que invejam onde você pode chegar, invejam a sua dedicação com o trabalho, ou coisa do tipo. E eu sou o tipo de pessoa que eu fico com raiva desse sentimento de inveja, porque acho feio, normal. Mas sou uma pessoa que não. Eu deixo acontecer, sabe? Não, eu não vou espelhar o que essa pessoa tá dando e tá espalhando. E eu acho que é isso que todo mundo deveria fazer, não absorver o que vem mal do outro. Absorva as coisas boas, né? Deixa pra absorver só as coisas boas que as pessoas dão. E o que é mal, ignore, porque aí sim eu acho que é o que tu falou. Ela vai colher, se ela tá sendo ignorante, se ela tá sendo desonesta, má, ela vai colher isso, as pessoas vão se afastar, como você disse. E eu acho que tem um outro ponto também, é uma coisa que eu peguei pra minha vida, assim, que eu tentava praticar muito, é que às vezes a gente que tenta viver a vida, né, com afeto, com empatia, né, com compaixão pelos outros, e às vezes a gente sofre na mão de pessoas que não têm essa mesma forma de viver, né? Às vezes a gente se responsabiliza, a gente se culpa, né? Ou as outras pessoas mesmo apontam o dedo como se nós fôssemos os errados da história por termos, né, dedicado atenção, dedicado amor a alguém que não merecia. Né? Isso acontece muito. E a gente precisa parar com isso, né? Porque é o que você falou. Tipo assim, mesmo que essa pessoa perversa, essa pessoa, né, ou mal resolvida, essa pessoa que nos machuca, mesmo que ela não chegue a colher, né, o que ela fez, eu não posso agir com essa pessoa conforme o que ela é, né? Fugindo da minha verdade. Se eu trabalho em cima da compreensão, do amor, do afeto, né, e todas essas questões assim que eu tento trabalhar dentro de mim, se eu trabalho em cima disso, eu não posso deixar que essa outra pessoa determine para mim como eu vou me comportar com ela, né? Então, assim, se existe uma lei do retorno, né? Se isso é algo que acontece, se as pessoas colhem o que elas plantam, hora ou outra essa pessoa vai ter que se ver aí, né, com o destino dela, com o karma dela. Se isso não acontecer, eu não vou tentar cumprir essa lei em cima da pessoa, porque na verdade eu não sou daquele jeito, né? Que é o que a gente falou da questão da percepção, né? De como eu enxergo as coisas que me acontecem, né? Eu não sou uma pessoa paz e amor, mas às vezes trabalhar com a indiferença faz bem também. Se você não quer colher
a maldade, manda a indiferença que também funciona. Eu acho que esse episódio é um daqueles que a gente não chega a conclusão nenhuma, né? A gente só pensa mil coisas sobre o assunto. Eu acho que no final das contas, né, a gente não pode viver com medo da conta que vai chegar. A gente tem que se responsabilizar pelo que a gente faz. E se vier a consequência, lidar com maturidade e com honestidade, né? A gente pode chamar de karma, de lei da semeadura, de ação ou reação, pode ter o nome que for. Mas a verdade é que se você é alguém que vive por coisas ruins, vive por sentimentos ruins, que vive tentando ter vantagem em cima dos outros, vive cercado de coisa ruim, uma hora vai dar errado, porque esse é o estilo de vida que você escolheu, né? Uma hora você vai precisar repensar o seu caminho. Então, importa pensar sobre a forma que a gente está caminhando. Buscar a evolução é justamente entender que o que eu faço com o outro me afeta também. O que eu faço de ruim com o meu corpo me prejudica. Se eu prejudico o ambiente que eu vivo, aquilo vai chegar para mim também. E é isso. Então, Pamela, muito obrigada pela participação. Muito obrigada por trazer para a gente sua visão de mundo, suas percepções, suas vivências. Muito obrigada, Laiane, por mais uma vez me deixar estar aqui. Você é bem-vinda sempre que você quiser. E se você gostou do episódio, deixe um comentário sobre o que você pensa sobre esse assunto, deixa um like pra gente, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Nós estamos disponíveis nas principais plataformas de podcast e até a próxima.